Damn. Yeah. 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 If I find my way home, yeah. This is the movement for those who. Eu acho que tudo acontece na hora certa, talvez para falar nesse lugar aqui, principalmente sob a égide de todos os mestres que ocupam esse círculo, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos eles, tá? E talvez, quando eu cheguei aqui, eu não tinha ideia, eu nunca tinha vindo nesse lugar, tá? E ele foi me apresentando do jeito que apresentou para vocês, todo aqui quem fundou e quem protege. E aí foi que eu descobri que tinha um yoga do Vivekananda ali que eu não sabia, né? E aí é interessante porque eu estava na Califórnia nessas férias, porque minha família está quase toda lá, meus filhos, né? E eu tenho um filho que, apesar de toda a iniciação dele ter sido com o lama tibetano, ele lá em San Diego é o lugar de Yogananda. E ele frequenta sempre o centro de Yogananda lá. E eu sinto sempre, quando eu estou em San Diego, que tem alguma coisa dessa aura lá. Que é até interessante, que eu tenho uma neta que é surfista, e que não tem nada de esotérica, nem de coisa nenhuma dessa, nem quer saber nada, tá? E ela pegou muita onda na chamada Swami Beach, que é exatamente em frente ao templo de Yogananda. E quando ela voltou, ela disse assim, eu não sei porquê, pegar onda naquela praia me dá paz. Quer dizer, ela não tinha ideia que tinha Yogananda ali, mas provavelmente tem uma aura naquele lugar de paz, né? E então quando eu cheguei aqui e que vi o Vivekananda ali, tem muito a ver com todo o assunto que eu vou tentar passar um pouco para vocês hoje, da minha vivência. Tá? E do porquê também, que o Ricardo vai falar numa segunda parte, de nós dois também estarmos juntos. Porque eu lá em San Diego eu tive um sonho. E nesse sonho dizia que eu tinha que me juntar com o Ricardo. Que eu tinha que juntar os meus conhecimentos e os conhecimentos do Ricardo. Para darmos um ensinamento nisso. Eu não tinha a menor ideia do que seria, nem ele. Tá? Até que tem 15 dias, 3 semanas, né? Ele deu uma palestra e eu assisti um vídeo dessa palestra em que eu vi o Ricardo, pela primeira vez, fazer uma coisa que a ufologia brasileira não faz, que eu faço, e a primeira vez que fiz, inclusive foi no Congresso de Extrema, tá? Ela está aqui presente, estava no Congresso, tá? Foi a primeira vez que eu fiz a ligação da parte ufológica com os mestres, que na verdade só quem fazia isso era o General Shoa, né? E depois dessa palestra do Ricardo, eu vi que exatamente ele estava começando, dando um início de tentar fazer essa correlação entre os mestres e a ufologia, né? E aí eu telefonei para ele e disse, Ricardo, eu já sei o que nós temos que fazer. Eu tenho uma vivência muito grande toda essa parte do meu caminho, tá? De tudo que me aconteceu com relação à ufologia, os mestres e a parte da espiritualidade. E você tem um conhecimento literário, inclusive, não só de vivência, mas também literário, em que coloca isso em termos um pouco mais concretos, e não só nível esotérico, tá? Porque, gente, uma das coisas que eu quero falar é que eu estou muito parecida nesse momento com o livro do Carl Sagan, que não sei quantos aqui já leram ou ouviram falar, mas que quando ele escreveu foi muito condenado por toda a parte esotérica, que
nessa época eu lidava lá nos Estados Unidos, do desenvolvimento da consciência, com os terapeutas, com os médicos, criticaram muito o livro do Carl Sagan, que ele se chama O Mundo Assolado por Demônios, Precisa Acender uma Vela para a Ciência. Tá? E apesar de eu ter iniciado falando dos mestres, tá? Eu quero acender uma vela para a ciência, porque o que eu tenho visto atualmente na internet, nos grupos, por todo lado, só mesmo o mundo assolado por demônios. Tá? Muita gente que está saindo do corpo está vendo muita coisa e nem sabe o que é. Tá? Porque o fenômeno ufológico nós começamos a lidar com seres e criaturas que se apresentam da forma que eles querem. Tá? A Igreja Católica já ensinava lá atrás, ninguém dava muita atenção. Tá? Você pode ver um anjo lindo, maravilhoso, e na verdade seu demônio. Tá? E, infelizmente, na ufologia, nós lidamos com isso. Nós lidamos com imagens. Mesmo que se recupera numa regressão, são memórias. Tá? Essas memórias trazem símbolos e saem imagens suas. Então, e os seres mesmo mostram. Eu tenho muitos casos assim. Um caso primeiro que foi do Marco Antônio Cabral, lá no Rio, em que ele se vê sendo levado de uma base intraterrena, uma caverna, o ser era reptiliano, tinha guelra, assim, respirava por aqui. No entanto, esse mesmo ser vai mostrar para ele, no alto de uma montanha, como um mestre vestido branco, de barba longa, e fala para o Marco, eu me apresento da forma que eu quero. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e com essas imagens, e com muita coisa que está rolando por aí. Quer dizer, esse filtro é muito importante. E aí vai ficando claro, na minha caminhada, que cada vez mais o contato, a abdução, tudo isso, tá? Na verdade, é igual um caminho iniciático. Eu tento mostrar isso de uma forma, fazendo uma comparação no meu primeiro livro, né, nos Transformadores, muita gente não percebeu, mas na minha vida, o que vai acontecendo é ir mostrando isso. Quer dizer, quando eu começo o próprio grupo do ser que eu chamo de Ramon, no meu livro, né, que eles vão, eu vou para a Europa, vou fazer uma primeira viagem sozinha, e vou ser levada para o Mosteiro Templário, vou ser ensinado toda a parte dos templários na Europa, e essa pessoa vira para mim numa noite e me pergunta, e eu só estava vendo templário, construtor de catedral, ninguém estava falando de UFO, muito menos de extraterrestre. Eu estava ali encantada de estar conhecendo uma coisa que eu nem acreditava que pudesse ter existido, mas eu estava vendo concretamente na minha vida. E, no entanto, uma noite ele olha para mim e diz assim, você já viu aquele filme Contato Imediato do Terceiro Grau? Eu espero que todos aqui tenham visto, principalmente quem for interessado em ufologia. Porque quem não viu precisa ver. Porque não tem filme mais importante do que esse. Tá? E eu disse sim. Ele disse, eu já vi umas 10 vezes. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nesse momento, ele vai fazer a relação de todo aquele conhecimento templário, tá? E com a ufologia moderna. Né? Com todos esses fatos, tudo que vem acontecendo conosco nesse caminho. Não é um caminho fácil, quer dizer, as pessoas da abdução, tem muita gente que tem memórias negativas, apesar de que da maioria não é. Eu agora, indo à Califórnia, porque tudo na minha vida que eu preciso fazer, eu não posso procurar. O que eu procuro ter não acontece. Então eu já nem tento. Porque o que eu tenho que fazer cai em cima. E eu não tenho como fugir dele. Eu fui parar na Califórnia 2 vezes, o ano passado, fui a terceira, eu não queria ir. Apesar de todos os meus filhos e netos estarem lá. Mas eu não queria ir. Mas uma filha vai, me compra passagem, me carrega outra vez e eu saio exatamente daqui no mesmo dia. Quer dizer, por algum motivo, eu estou tendo que ir lá. Porque lá eu vou tomando conhecimento também das pesquisas novas. Que muitas vezes aqui no Brasil a gente custa a ter contato. Então tem uma organização que talvez as pessoas, a maioria que não conhece, se chama FREE, tá? Essa organização foi criada pelo astronauta Edgar Mitchell,
tá? Depois do Instituto Noético, ele criou o FRI. E esse FRI teve, inclusive agora ali um livro que eles lançaram, teve um início bastante mágico. Como é que vai acontecer? Quer dizer, era parecido até com o que o João Mac dizia para mim. Ele dizia para mim, acharam que precisavam de um psiquiatra aqui no Hospital de Cambridge e fizeram um aceleramento em mim. Eu tive que acordar, de repente, acelerado, tá? Para poder ajudar essa pesquisa. Então, aconteceu mais ou menos parecido com isso, com o Hernandes, que é um dos fundadores do FRI, junto com o Edgar Mitchell. Quer dizer, vai acontecer, de repente, ele era um cientista, não acreditava em nada, não acreditava em música, nem parapsicologia, nem nada disso. E começa a acontecer os fenômenos dentro da casa dele, né? E aí, por causa disso, ele vai sendo obrigado a procurar, né? E vão criar esse instituto que vai fazer... Gente, vocês que estão nisso há bastante tempo, talvez nem saibam, né? Mas a ciência, ou os cientistas, nunca se interessaram pelo contato, só se interessavam pela abdução. Eu, quando fui lá no MIT, quando ele colocou, o Dr. David Pritchard, quando eu falei de contato, foi como se eu estivesse falando uma heresia. Ele disse para mim, aqui a gente não quer saber disso, é tudo gente fora da realidade. Aqui a gente só pesquisa a abdução. Tá? Então, o que aconteceu? A ciência se interessou pela abdução porque era traumática. O contato não era. Os primeiros contatados realmente começaram a viajar muito, perderam o senso de realidade, começaram a ser marginalizados, porque ninguém acreditava naquilo, que realmente é um choque muito baixo, como dizia o John Mack. É muito difícil você ter a noção do que é real e do que não é real, né? E eu, de 2 anos para cá, exatamente quando eu venho para São Paulo, e São Paulo é a partir de Extrema, que vai ser a grande mudança, ou 360 na minha vida, que é depois disso que eu venho parar aqui em São Paulo, que é onde eu conheci João Montanaro e reencontrei o Ricardo, tá? E a partir daí que eu venho começar a ficar 15 dias por mês em São Paulo, tá? E que muitas coisas vão abrir, quer dizer, muitas coisas vão mudar a partir disso, né? Ao fato desse encontro. E aí, também ainda esqueci, ainda tem o terceiro de Extrema, que é quem me colocou mais na mídia, que é o Juliano Cosati, tá? Eu realmente vou conhecer esses 3 no Congresso de Extrema, apesar que o Ricardo já me reconheceu de muitos anos atrás, porque quando eu comecei na ufologia, gente, eu vinha para São Paulo, eu tinha 5 filhos pequenos, não tinha muito com quem deixar, eu vinha de ônibus de noite, tá? Era meio mochileira, vinha de ônibus de noite, passava a noite no ônibus, passava o dia na Praça da República, onde o Ricardo lembra que me conheceu, que era o escritório do Jaime Lauda, que atualmente é astrólogo, para a gente estudar ufologia. E voltava de noite no outro noturno. Tá? E eu fiz isso muito tempo, para tentar entender os fenômenos que estavam também acontecendo comigo. Mas do mesmo jeito que tem essa busca minha, que é bem centrada, né, tem um outro lado que é o principal da palestra de hoje, que eu justamente falei do FRI por causa disso, que é o meu interesse nunca foi a ufologia, na verdade. Meu interesse sempre foi a consciência, né? E justamente, quando eu comecei a falar em expansão da consciência, ninguém falava, nem ninguém sabia o que era isso. Talvez nem eu, talvez eu falasse em expansão porque tive contato, e o contato que ele faz é isso. Quer dizer, todas essas naves na cabeça da gente, todos esses fenômenos em cima da gente, ninguém para pensar, se eles interferem na luz, o nosso cérebro também tem eletricidade, o que eles não fazem com a gente? O que não está acontecendo na mente das pessoas? Então, para mim, não só eu vim da parapsicologia, porque 10 anos eu estudei parapsicologia, eu era apaixonada pelos padres que faziam hipnose no palco, né? Desde criança, as freiras deixavam eu sair do colégio para assistir palestra no padre, parapsicólogo, né? Então, eu vim da parapsicologia. Então, esse lado do fenômeno sempre me interessou muito. A parte mística, esotérica, eu não tinha interesse nenhum. Meu filho queria seguir. Eu não queria nem templar, eu não queria saber nada disso. Era muito místico para minha cabeça. Tá? Então, só depois do que eu conto da noite especial, é que vai abrir minha consciência e que eu vou passar a estudar. Então, o fenômeno todo, gente,
gente, é esse choque na consciência, é a possibilidade dessa abertura. Então, quando eu venho para São Paulo, eu resolvo começar a estudar o contato. A ufologia nunca quis saber do contatado. Mesmo tendo atualmente, o GHF faz alguns congressos de contatado, ajuda sim, que as pessoas se informam, não sei o quê, mas é só uma coisa informativa. Quer dizer, na verdade, cuidar do contatado, ninguém. Aí nesse ano eu estava dando uma aula e vendo um artigo que saiu do congresso do MIT, que muito pouca gente leu, o livro grosso que saiu desse congresso, em que tem um dos pesquisadores de uma universidade que vai colocar que por 30 anos, gente, essa universidade catalogava contato. Mas que os ufólogos não quiseram saber. Eles só catalogavam.